Então eu proponho hoje que a gente faça um investimento para o futuro. Vocês querem investir? De certeza. Então nós não andamos na casa espírita para deixarmos para lá as coisas materiais. Em que é que ficamos? Vamos investir na espiritualidade. Vamos. Então vamos adiante com a nossa palestra para chegarmos à conclusão que se investirmos nesta proposta da doutrina espírita, seremos muito felizes. Todos os objetos que fazem parte da vida de uma criança, seja um brinquedo, uma roupa, a sua cama pequenina, o seu berço, todas essas coisas conservam a sua energia. E quando ela se ausenta para ir à escola, ou até quando essa criança viaja, essas coisas vibram, apesar dela não estar, e essa vibração sente-se no ar. Quando as nossas crianças não estão, o seu ambiente fala delas. Recordam. Todo o espaço das crianças recordam as crianças que nele habitam. Quantas vezes nós conseguimos ver beleza naquela desordem? A desarrumação dos brinquedos, todos eles espalhados pelo compartimento, seja a sala ou o próprio quarto. Aquelas peças que nós vemos sempre repletas de cor, que é para chamar a atenção da criança. Muitas agora, modernas, com sons, com cantos, com melodias, peças delicadas algumas. Olhamos para a caminha desfeita, às vezes ainda aquecida, e mesmo aí aquele desalinho, um desalinho sutil, porque o espaço é pequenino, aquele sítio terno, os cobertores e as mantas multicolores, também eles, sobrepostos, desencontrados, mas tudo está sempre tão vivo, mesmo na ausência do protagonista, e sempre aquele radioso espetáculo nos encanta. As crianças modificam os ambientes por onde passam. Alteram o próprio sentido da vida dos mais próximos. Sobretudo, pais e avós. Só aqueles que são muito pobres no sentir, e felizmente poucos, resistem ao sorriso de uma criança, porque ele nos faz recordar com clareza como são os sorrisos sinceros. E esses andam tão esquecidos nos dias de hoje, nos mais velhos. Raramente sorrimos com sinceridade. Então poucos passam por uma criança sem receber uma injeção de vida, de coragem. Pois quem sabe, se não são elas, as crianças, mensagens vivas de Deus, mensagens para os homens, como se Deus estivesse dizendo: sejam gratos pela oportunidade da vida. Ou então, quem sabe, Deus dizendo: a criação é um hino constante de alegria. Não deixem de ouvi-lo dia após dia. Por mais sofrida seja a nossa vida, por mais difícil seja a situação, vamos adiante. Bem digamos dia após dia. Então elas, as crianças, podemos dizer que são os arautos do céu, que mantêm na nossa terra a docilidade, a esperança, a pureza. E os insensíveis, talvez ainda vejam, pelo menos alguns, vejam que a infância apenas é um período de preparação para a vida real. É uma conclusão dura e precipitada. Poderíamos então nós perguntar: o que é a vida real?
Será que é a vida dos adultos que já se esqueceram de sorrir, de brincar, que se esqueceram dos verdadeiros objetivos que nos trazem à Terra? Será que a vida real é a vida do ter? Ter muito, querer muito? Ou será que é a busca desenfreada pelo sucesso? Então não acreditemos que a dita vida real esteja nas coisas do mundo, ou que ela esteja nas conquistas materiais, nas coisas materiais. Quem sabe, se nós percebêssemos melhor a rotina das crianças, não notaríamos aspectos fabulosos da verdadeira vida real. Não a do ter, não a das coisas, mas a vida dos detalhes, da simplicidade. A simplicidade da criança viver o momento, cada agora. Os braços estendidos nos abraços fraternos e lindos das crianças, os beijos, os carinhos da criança, não será essa a vida real? A vida da valorização da família, da gratidão aos pais, da atenção. Quantas vezes nós vemos as crianças deliciadas, vendo um bichinho pequenino passando de folha em folha, mas eles ficam encantados com aquilo. Então as crianças constantemente nos trazem lições. Não somos apenas nós, os adultos, que lhes ensinamos as coisas da vida. Elas também nos mostram caminhos, cores, espectros luminosos. Eles nos mostram quantas vezes a grandeza da vida do espírito. Tanta gente fica inquieta quando a criança diz que está brincando com um amiguinho invisível. Toda a gente fica muito preocupada. Às vezes até levam ao psicólogo, ao pediatra. Ai, meu filho diz que vê, que brinca. É normalíssimo. É normal para nós, se não soubermos nada das coisas espirituais. Então eles mostram-nos a verdadeira vida do espírito, porque eles, pequeninos, estão mais do lado de lá do que do lado de cá. Ainda não completaram o seu período reencarnacionista. Eles estão reencarnando. Nós julgamos que a reencarnação fica completa no nascimento. Não fica. Temos um longo período de adaptação ao corpo que Deus mandou preparar para nós pelos nossos pais. Então, acreditemos nessa vida que eles veem e nós não vemos. Mas essa vida é real. Recordemos o Evangelho na figura de Jesus. E lhe trouxeram crianças para que ele as tocasse. Os discípulos, porém, as repreendiam. E vendo isto, Jesus disse-lhes: deixai virem a mim as crianças, não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. E em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. São palavras do Mestre. Então, se ele pede para nós, para lhe deixarmos ir a ele as criancinhas, porquê é que nós não deixamos? E Jesus ainda fez mais. Nesse mesmo instante, abraçou-as, abençoou-as, pondo as mãos sobre elas. Temos a obrigação de as levar a Jesus. Todos, sem exceção. Todos os educadores, todos os pais, todos os avós. Vejamos um caso curiosíssimo. Todos os domingos, aquele homem era visto em frente à casa de Deus, ao templo religioso. Não sabiam o nome, não sabiam de onde ele vinha, e ele ali passava todas as manhãs de domingo, algumas horas, precisamente no período da manhã, como dissemos, e da forma que ele aparecia, desaparecia até à semana seguinte. Aquele homem já passara a fase da madureza.
Podia-se qualificá-lo até já de idoso. E, curiosamente, por se trajar de modo muito simples, e ali ficar parado na porta do templo, certo dia foi confundido como se fosse um mendigo. Alguém lhe ofereceu uma esmola e ele, sorrindo, muito educado, agradeceu, mas disse: não, obrigado, não preciso, pois graças a Deus posso ainda sustentar-me, prover-me a mim próprio. Era muito comunicativo e tinha uma forma muito especial de falar a quem quer que fosse e que quisesse ali entabular diálogo com ele. E quando o faziam, às vezes decorria longo tempo. Toda a gente gostava de conversar com o velhinho. Ninguém se lembrava de lhe perguntar porque é que ele permanecia ali, todos os domingos, por algumas horas. Até que, um certo dia, há sempre um dia para tudo, alguém se aproximou dele e lhe perguntou o que é que ele ali fazia. E essa pessoa até disse mais: o que é que o senhor faz aqui, não se importando com o tempo? Chova, faça sol, estando frio, estando calor, o senhor sempre está. E a resposta dele foi muito rápida: estou esperando que os meus netos saiam da aula de evangelização. De seguida, aquele bom homem foi esclarecendo o mistério da sua presença à porta do templo. Ele trazia, já há alguns anos, os seus 2 netos para a evangelização infantil. Ficava fora, esperando que a aula terminasse, para os levar de volta ao lar. Quando eram menores, dizia ele, trazia os 2 ao mesmo tempo na minha bicicleta, porque a distância até casa é grande. Só que agora já tem um 8 e o outro 10 anos, são maiores, são mais pesados, e eu tenho que trazer um, voltar a casa e ir buscar o outro. Ao final da aula, novamente eu faço o duplo trajeto inverso. E a pessoa que estava conversando com ele interrogou: mas o senhor não se cansa? Afinal, já não é tão jovem assim. E a pronta resposta dele esclareceu: não há problema. Não dizem que é muito bom fazer ginástica? Ir ao ginásio, como dizem os mais jovens? Pois enquanto muitos pagam para isso, eu saio de bicicleta e faço exercício. Trago meus netos para ouvirem falar a respeito de Jesus, de Deus, das coisas boas que o homem deve ouvir para se vir a tornar feliz. Imagina, continua ele, que pelo caminho, enquanto levo os meus netos de volta para casa, eles vão-me contando o que aprenderam. E cada dia me entusiasmo mais e fico à espera da semana seguinte para aprender o que eles aprendem. Pode-se dizer, então, que eu faço ginástica enquanto invisto na formação dos meus netos para que eles façam parte de uma sociedade mais justa e mais feliz para o futuro. E, além de tudo isso, ainda me mantenho em forma e com boa disposição. Aprendo sobre essas coisas que fazem bem ao espírito da gente. Então, meus irmãos, orientar a infância é preparar o futuro risonho. Ansiamos ou não todos por ele? Quem não quer um futuro feliz? Quem não quer uma terra mais justa, mais fraterna, uma terra mais pacífica? Conduzir os nossos pequeninos para Jesus é atender ao seu próprio convite. E se nós acreditamos no Evangelho, sintamos esse convite, permitindo
que dele se aproximem as crianças, não as impedindo por motivo algum. Há muita gente que diz que não, são muito pequenos para ouvir falar dessas coisas. Quando crescerem, quando mandarem em si, que optem. Não optam coisa nenhuma. Porque é de pequenino ou de pequenina que nós guiamos a árvore que plantamos. Não é depois dela estar torta e já grossa que a vamos endireitar. Não endireita nunca. Então temos esse dever e temos essa obrigação. É na meninice corpórea que o espírito encontra o ensejo de renovar as próprias bases da vida. Eis, então, porque não lhes pode faltar a mensagem renovadora da Boa Nova, da religação com Deus. Não nos esqueçamos de ver sempre no coração infantil o esboço da próxima geração. Os meninos de hoje, as crianças de hoje vão ser a geração de amanhã. Que criança estamos educando? É a geração que vai surgir. Ficando nós com a certeza de que, se crianças orientadas, estamos assegurando um futuro melhor. E, curiosamente, um futuro melhor para o mundo e para nós. Porque nós, quando formos, voltamos. A lei da reencarnação é a lei de Deus. Nós vamos amanhã ou depois, mas qualquer dia estamos de volta. E, conforme deixarmos o mundo, é o mundo que nós vimos encontrar. Hoje em dia é frequente depararmos-nos com pais de jovens, que dizem estar surpresos com a sua conduta. Porque os seus filhos vêm tomando perante a vida, muitas vezes não as melhores opções. Relatam estes pais, e na casa espírita nós ouvimos isso muito, que eles não têm responsabilidade com os compromissos escolares, não têm limites nos relacionamentos, desrespeitando colegas, professores e os próprios pais. Nós já ouvimos pais dizerem que têm medo dos filhos. Filhos de 12, 13, 14 anos e os pais têm medo deles. Meu Deus! Onde ficou a evangelização desta adolescência? Transformam-se assim em jovens que desobedecem às regras da convivência social, que é obrigatório. Nós vivemos em sociedade, quer queiramos, quer não. E muitas vezes estes jovens faltam à verdade com toda a facilidade. Eles mentem com regularidade. Então estes pais mostram-se indignados com as atitudes dos seus filhos adolescentes. E por vezes até lhes chamam de aborrecidos. Meus filhos são aborrecidos. Como eles dizem quando se referem a alguém que causa aborrecimentos. Quase nos fazem sentir que nem são bem-vindos no lar. O que é a adolescência? Adolescer é crescer, brotar, fazer-se grande. Então, é natural que na adolescência surjam comportamentos inesperados. É uma fase de transformações, quer físicas, quer psicológicas. E às vezes marcadas pela busca de uma identidade própria, que é a personalidade do seu próprio espírito. Então, cabe aos pais não só exercitar a compreensão, a paciência, o diálogo, mas também lembrarem-se, nessas alturas, que a base de educação que ofereceram aos filhos pequenos ficou gravada no íntimo deles e agora está à mostra. Filho bem educado não fará isso. Filho evangelizado não fará isso. Então, se a infância é o período em que melhor se aprende, deixemos, na infância, as criancinhas irem a Jesus. E se é na adolescência que se assimila o que foi aprendido, elas agora na adolescência vão se lembrar do mestre.
vão se lembrar das passagens que aprenderam quando na infância. Olhemos então para trás e, nestes casos, busquemos a raiz do comportamento atual, com o objetivo de encontrarmos soluções. Nunca é tarde, mas tem que se começar. Não esqueçamos em nenhuma circunstância que a criança que sofreu desprezo e não ouviu falar do amor transforma-se num adolescente inseguro e tem grandes chances de vir a ser um adulto infeliz. O jovem revoltado e violento de hoje pode ter sofrido incompreensão no passado e não ter sido deixado ir a Jesus. De certeza absoluta. Lembremos-nos então que a criança é como um canteiro. O canteiro que aguarda o plantio. E depois o jovem, esse já é campo que foi fecundado. A colheita como será? A colheita vai ser de acordo com a qualidade da semente. É a semente que vai determinar. É provável que Jesus esteja fazendo muita falta no coração e na mente desses jovens que estão equivocados. É muito importante oferecermos instrução. Muito. Nos dias de hoje, quem não se instruir não fica apto para o mundo. É muito importante. Mas, quando eles têm muita instrução para compreenderem as questões práticas da vida, também é igualmente ou mais importante a educação. Porque é ela que é essencial para uma vivência com dignidade. A evangelização infanto-juvenil deve fazer parte da educação que nós oferecemos às crianças. E esta é a tarefa que leva o Cristo aos corações infantis, sendo o caminho seguro, então, para uma vida tranquila, pacífica e feliz. Procuremos, então, guiar os nossos filhos de forma que compreendam a realidade do ser imortal. Não é o ser que somos agora. Não é a vida atual. Por mais longa ela seja, nem que seja de 100 ou 110 anos, é uma ínfima parte do nosso tempo espiritual, porque nós não morremos nunca mais. Então, conduzi-los com segurança é um desafio. E é um desafio que nós devemos aceitar. É um bom desafio. Será uma boa luta. Preparemos com urgência as novas gerações, guiando-as para Jesus, a fim de que se construa desde já o reino de Deus no mundo. Porque o reino de Deus não é lá nos céus. O reino de Deus é no coração dos homens. E se nós conseguirmos que esse reino de Deus implantado no coração dos nossos filhos faça a florescência, eles vão ser crianças boas. Toda a criança evangelizada torna-se um jovem digno, transformando-se em cidadão do amor. Cidadão do amor. E ele ficará com expressiva bagagem de luz para toda a sua vida. Nas mais diversas circunstâncias, ele vai lembrar o que aprendeu. Mesmo transitando em terrenos difíceis, mesmo sobre influências inferiores, ele vai saber escolher. Ou ainda que esteja sofrendo as agruras de uma reencarnação complicada, ele vai perceber e ele vai ultrapassar. Deixai que venham a mim as criancinhas, solicitou Jesus. Convite aceite pelo idoso avô, conforme nós ouvimos, com uma tarefa de trabalho. Pedalar, pedalar, pedalar para levar as crianças. Voltar pedalando, pedalando. Mas consciente de que estava fazendo algo que devia e que era o melhor para os seus netos. Ele estava a ajudar a moldar nos seus netos com as mãos do amor, como fazem os oleiros moldando a argila plástica.
E ele estava moldando a argila que ainda não estava comprometida pelos erros, que é o período da infância. Estava com a preocupação de fazer deles os homens integrais de amanhã. Evangelização espírita é sol nas almas. É a luz que vai brilhar na alma da criatura, clareando então o mundo inteiro sob as constelações das estrelas, que são os bem-aventurados do Senhor. Todos nos devemos empenhar, em nome de Deus, em nome de Jesus, pela transformação urgente da Terra, num mundo de regeneração e paz, para que lá mais adiante não volte a acontecer o que está acontecendo agora. Povos inteiros em êxodo, fugindo das suas terras, das suas casas, desmembrando as famílias. Vamos ajudar as crianças a que não façam isso no futuro. E se assim fizermos, poderá acontecer como a Patrícia. Patrícia, uma jovem mãe, que um dia sentiu o seu mundo desmoronar, quando após 11 anos de casamento, o seu marido anunciou-lhe que estava saindo de casa e queria o divórcio. A sua primeira preocupação foi para os filhos. O menino que tinha apenas 5 e a menina 4. Agora ela estava assaltada pelas dúvidas. Será que vou conseguir manter-me bem e unido ou unida aos filhos sem a presença do pai? Será que criando-os sozinha vou conseguir manter a união do lar? Será que eu vou conseguir ensinar-lhes a ética, os valores morais e tudo mais que elas precisam aprender para a vida? E ela pensou, o importante é tentar. E ela tentou. Durante a semana, ela arranjava sempre tempo para verificar as tarefas da escola, discutir com os seus 2 filhos bem pequeninos a importância de fazer as coisas certas. Nos fins de semana, ela decidiu que sempre tinha que ter uma tarefa inadiável. Era levá-los à evangelização. Ela pensava, e bem, que era importante alimentar os espíritos dos seus filhos com as lições de Deus, com as lições de Jesus, ouvindo eles a boa nova, ouvindo falar do Evangelho. E assim, rapidamente, passaram-se 2 anos. Num dia das mães, os evangelizadores prepararam uma homenagem muito bonita. Nessa homenagem, com praticamente todas as mães presentes das crianças, falou-se da tarefa que é tão difícil de ser mãe. Falou-se do reconhecimento que todas as crianças devem ter pelas suas mães, porque as suas mães merecem. E, finalmente, foi pedido que as crianças escolhessem, entre muitos vasos pintados e enfeitados com lindas flores, que eles escolhessem um vaso para ofertarem às suas mães. Seria o símbolo do quanto a mãe de cada um era amada e querida. Os filhos de Patrícia encaminharam-se até aos vasos e, enquanto ela esperava, passou-lhe pela lembrança todos os momentos difíceis que os 3 haviam passado juntos. E com uma alegria incontida, ela olhou aquelas flores, as begónias, as margaridas douradas, os amores perfeitos, as violetas, e ficou logo a planear, a pensar onde é que ela iria plantar aquela que os filhos lhe trouxessem e escolhessem para ela. Ela tinha a certeza que eles iam trazer uma linda flor como demonstração do seu amor. Todas as crianças já haviam escolhido as plantinhas. Todos eles já tinham regressado e ofertado às mães, enquanto os filhos de Patrícia continuavam a escolher. Pareciam que estavam levando aquela tarefa muito a sério. Olhavam atentamente cada vaso, até que finalmente os 2 juntos deram um grito de alegria.
Eles acharam algo que queriam e que estava bem atrás de todas as plantas. Com um largo sorriso a iluminar-lhes os alegres rostinhos, eles avançaram até onde estava sentada a mãe e presentearam-na com a planta que haviam escolhido. Ela olhou estarrecida. A planta estava murcha, com um aspecto doentio. Era evidente que eles haviam escolhido a menor planta, a mais doente. Ela nem sequer tinha flor. Patrícia sentiu vontade de chorar. Mas eles, as crianças, olhavam para a plantinha orgulhosos, sorridentes, felizes. Mais tarde, já em casa, a triste mãe não se conteve e perguntou: meus filhos, por que é que no meio de flores tão maravilhosas vocês escolheram esta planta para me dar? Foi o filho. Foi o rapazinho que respondeu orgulhoso: mãezinha, esta é que estava precisando de si. Agora, a tristeza daquela mãe transformou-se em plena alegria e as lágrimas escorreram pelo seu rosto. Patrícia abraçou os seus 2 filhos, porque eles acabavam de lhe dar o maior presente que jamais ela poderia ter imaginado para o Dia das Mães. Provava aquela atuação das crianças, que todo o seu trabalho e sacrifício não estava sendo em vão. Eles estavam crescendo bem e tinham entendido uma linguagem diferente, a linguagem da renúncia e a linguagem do amor. Porque eles ficaram apaixonados pelaquela planta, aquela plantinha quase sem vida, porque eles sabiam que a mãe ia rejuvenescê-la como os rejuvenescia a eles. Iria tratar bem dela como tratou bem deles. E isso dava-lhes plena alegria. Então alguém anónimo sintetizou num pensamento muito belo, o seguinte: não existe uma forma para um pai ser perfeito, mas existe 1 milhão de formas para um pai ser bom. A perfeição é difícil de alcançar, a bondade não. Se há amor no coração, a bondade, ela está presente nos nossos atos. Esmeremo-nos o bastante para sermos bons pais para os nossos filhos. Não tenhamos a pretensão de ser perfeitos, não conseguiremos, mas bons, se o quisermos, o seremos. Sendo sensatos para os transformar em homens de bem, corretos para lhe dar bons exemplos, dignos no viver, honrados e amorosos, para lhes falar das coisas que não morrem nunca, as coisas que são eternas, as coisas que nos acompanharão pelo tempo, porque essas coisas é que criam tesouros além da vida material. Então, para isso, nada melhor que exemplificar as sublimes lições do Cristo Jesus, tão bem narradas nos Evangelhos. Não deixemos em nenhuma circunstância de pedir a quem possa ajudar-nos na educação. Não é nenhuma desonra pedirmos ajuda para educar as nossas crianças. Se não formos capazes sozinhos, assumamos essa posição de humildade. E quantas vezes, nos templos religiosos, seja lá de que religião for, nós podemos encontrar ajuda para isso. Porque nós, os espíritas, não estamos de maneira nenhuma com a pretensão de dizer que só nós seremos capazes de fazer os bons homens do amanhã. Vocês nunca ouvirão dizer isso. Estaremos fazendo a nossa quota parte com as crianças que a nós venham.
Do mesmo jeito que as outras religiões ou congregações religiosas têm a obrigação de fazer com as crianças que lhes sejam entregues a eles, para evangelizar ou para ensinar as religações a Deus, porque muitas delas não têm evangelho. Os budistas, os taoístas, os confucionistas não têm evangelho, mas têm preceitos religiosos para ajudar as crianças a serem bons homens. Então não se esqueçam, nós temos evangelização infantil, nós temos a evangelização dos jovens, nós temos os jovens, grupo que vai dos 15 aos 30. Porque nós hoje sabemos que a juventude alongou-se. Na minha geração, quem tinha 20 anos era velho. E tinha que estar cuidando da vida. Tinha que estar a pensar como é que ia sair de casa dos pais, deixando os pais para trilhar o seu próprio caminho. Hoje, nós vemos que os jovens de 38, 40, 41, 42 só saem de casa dos pais se forem corridos. Porque estão lá tão bem, têm tudo, vão sair para quê? Então alongamos a juventude até aos 30, para realmente conversarmos daquilo que é importante e bom para a orientação. E depois temos os outros, que vai quase do berço até aos 14 anos. Então temos uma faixa etária larga, onde cabem todos. Tomemos essa responsabilidade. Está aqui uma frase muito curiosa, que está no Livro dos Espíritos. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Temos obrigações ou não? E os Espíritos ensinam-nos que uma das perguntas sacramentais que nos irão ser feitas quando chegarmos ao outro lado, o que fizesteis das crianças que vos demos para educar. E o que é que nós vamos dizer? Não sei. Ficaram por lá, andaram, ou Deus dará. Não. Sejamos conscientes. O novo período anual começa agora. Daí a termos a preocupação de fazer esta palestra. Vai agora iniciar-se o novo ano da evangelização. O convite está feito. Os meus queridos irmãos farão como entenderem. Pela vossa atenção, muito obrigado.